Vamos à palavra. Oremos. Querido Deus, Deus amado, tremendo, fiel e poderoso. Pai, nessa noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Abre os nossos corações, Pai. Usa a Tua filha. Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Tu queres que nós venhamos ouvir. Meu Deus, que nós possamos guardar no nosso coração. Que nesta noite, Pai, Tu venha falar conosco, meu Deus. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. Como a irmã Noêmia falou, eu vou ficar ali embaixo, que eu estou achando melhor estar ali. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, meus irmãos. Que prazer estar aqui mais uma vez, retornar a esta casa, poder estar com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 84. E enquanto os irmãos abrem, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do presbítero Valmar, e sua esposa, a irmã Neuza, juntamente com a irmã Noemi, que nos fez o convite para estarmos aqui. Era até o outro sábado o culto, mas mudaram para o último sábado deste mês, não foi, irmã Noemi? Que hoje é o 5º sábado, né? Aí o culto era outro sábado, mas para nós estarmos aqui, eu estou muito alegre e feliz, igreja, porque o Senhor está aqui neste lugar, amém? Louvar a Deus pela vida também do presbítero que veio conosco, o irmão Éder, junto com a sua esposa, a irmã Gerlânia, e a Sara que veio cantar. Meu marido não pôde vir, nós viemos todos juntos no carro, mas os irmãos nos trouxeram. Não é a primeira vez, né, que a gente sai junto, uma para pregar, outra para louvar. Estamos sempre aqui. Estou alegre e feliz por esta família que o Senhor tem colocado em minha vida. Quem encontrou diz amém. Diz assim, versículo de número 1, Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, nosso escudo, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança em ti. Meus irmãos, já tem Deus falado, e se você tem ouvido, o Senhor falou nos louvores das senhoras, dos jovens, louvores que a irmã Sara que trouxe, que a irmã também que antecedeu trouxe sobre questionar ou adorar. Foi falado sobre adorar ao Senhor, exaltar, bendizer o seu nome. E o livro dos Salmos, em hebraico Telihim, significa louvor, canções de louvor. São 150 poemas, divididos em 5 partes, e mais de um terço, ou seja, mais de 50 poemas que tem aqui no livro dos Salmos, são orações que os salmistas fizeram a Deus. Quem aqui nunca, em um momento de aflição, em um momento de dor, de perseguição, de medo, até mesmo de confiança e de alegria e desejo pela presença de Deus, não se colocou em uma fala de um salmista aqui e fez uma oração a Deus? Fez um momento de devocional e leitura só você e Deus? Quem aqui nunca fez uma campanha com salmo? Quem aqui nunca se identificou com uma fala de um salmista? Quando perseguido pelas tribulações, ele clama dizendo: Senhor, socorre-me. Cada
Cada um de nós aqui já oramos um salmo, já citamos um salmo, já nos apropriamos de um salmo dizendo: é exatamente isso que eu estou passando. E o salmo de número 84, ele é interessante porque ele é dividido em 3 partes. E a primeira parte é o salmista do versículo 1 até o versículo 4, expressando a sua alegria em estar na casa de Deus, expressando o seu desejo de buscar a face de Deus. Irmão, Jerusalém fica em cima de um monte, cerca de 760 a 1.100 metros de altura. E o salmista expressa a alegria dos peregrinos que saíam das cidades circunvizinhas, que saíam de povos circunvizinhos e que estavam distantes, mas que anualmente se reuniam e iam para o templo adorar, e iam para a casa de Deus para sacrificar, e iam para a casa de Deus para um momento de oração, de comunhão, de leitura da palavra, de aprendizado, poder junto com os demais adorar o Senhor. E aqui o salmista diz no início: quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma, o meu coração, a minha carne deseja, anseia, até desmaia pelos teus atos, ó Senhor dos exércitos. Muitos já perderam a alegria e o desejo de estar na casa de Deus, de congregar. Muitos perderam a alegria da comunhão e do partir do pão. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que vivia em comunhão. Principalmente em Mangerlândia, percebi depois da pandemia esse negócio de cada um por si e Deus por todos. Eu sou igreja. Eu sozinho faço o meu culto. Isso não é bíblico. Isso não vem de Deus. A palavra de Deus no Antigo Testamento era a ordem para a igreja se reunir em Jerusalém para adorar. E no Novo Testamento o apóstolo Paulo disse: irmãos, quando vos reunir, que haja entre vós cântico espiritual, haja no meio de vós oração, haja no meio de vós leitura da palavra, louvor, testemunho. É importante nos reunirmos aqui, igreja, porque a igreja em Atos 12 traz ao meu coração a memória. A igreja se reunia na casa da irmã Maria para adorar e para orar pela vida do apóstolo Pedro, para Deus dar livramento. Quando a igreja se reúne, quem perde é o inferno. Quando a igreja se reúne, quem perde é o inimigo da nossa alma. A minha alma é tema da escola bíblica dominical. Eu acho que é a última aula falando sobre a alma, o coração, os pensamentos, a sede das emoções da mente, presbítero Hélio. O salmista está dizendo que ele anela de toda a alma estar na presença de Deus. E sabe o que é que me intriga aqui? É que ele anela os átrios. E os átrios se referem aos limites externos do templo, onde os adoradores se reuniam. Os adoradores não podiam entrar, irmã Neuza, no lugar santo, nem no lugar santo dos santos. Tinha um lugar específico ali separado nos limites externos do templo. Eu não vejo ninguém aqui dizendo: louvado seja o Senhor porque eu vou ter oportunidade. Louvado Senhor porque hoje no culto eu vou ter destaque. Mas ele diz: louvado seja o Senhor porque eu estou indo para a sua casa, para ficar nos limites externos. Mas é melhor estar ali, nem que seja na porta da congregação com o justo, do que habitar onde há impiedade. A minha alma te deseja, Senhor. Clama a ti. Versículo 3: até o pardal encontrou casa, e casa que fala de morada. E a andorinha encontrou um ninho aqui fala de proteção e segurança. Na presença de Deus há morada, na presença de Deus há segurança, há proteção. O salmista diz: tu és o meu escudo, tu és o Senhor dos exércitos, em quem a minha alma confia.
O crente que não faz morada em Deus não tem proteção. O crente que não faz morada em Deus não tem segurança. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É quem habita. Não é quem está aqui só em dia de festa. Não é quem está aqui só um domingo sim e outro não. Mas é quem tem morada, é quem tem abrigo, é quem faz um ninho na casa de Deus. Eita glória. Oh, aleluia. A igreja é descrita aqui nesse salmo como um lugar de refúgio, de adoração, de comunhão, de encontro com Deus e de resposta das tuas orações. Sabe o que é interessante aqui? É porque ele é peregrino. E do versículo 1 ao versículo 4 ele vai desejar estar nos átrios. Mas do versículo 6 os versículos em diante, ao versículo 5 ao versículo 7, ele vai narrar o que ele vai passar até chegar em Sião. Nós também somos peregrinos nessa terra. E eu quero te dizer que a tua motivação para chegar em Sião é que vai determinar se você vai chegar lá ou não. Porque vai aqui o salmista agora narrar a segunda parte, a jornada dura e árdua, que é chegar lá. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Há 3 bênçãos nesse salmo. E a primeira bênção é o versículo 4, que diz: bem-aventurados que habitam na tua casa. E a segunda bênção é: a bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O homem só é feliz, o homem só tem plenitude completa na vida quando ele tem a força em Deus, quando ele habita na casa de Deus e quando ele confia no seu Deus. O homem está a passar por um vale, mas antes de passar pelo vale, antes dele falar do vale no versículo 6, ele primeiro vai dizer que há nele uma força que vem de Deus. Antes de narrar os dias difíceis, os momentos que está por vir, antes ele diz: antes eu tenho algo para dizer para a igreja. Há uma força sobrenatural, extraordinária, inexplicável, que vem de Deus. Irmão, a força para enfrentarmos os desafios da vida não vem de circunstâncias favoráveis para você, mas sim de Deus. Da alegria interior que provém de um relacionamento contínuo com Deus. Quem tem um relacionamento contínuo com Deus tem uma alegria, a qual Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força. Irmão, qual o segredo da tua força, Deus? Qual é a fonte da tua força, Deus? Irmã Gabriela, então não quer dizer que é 7 pulinhos, não é isso? Não, irmão, a força está em Deus. Oh, irmã Gabriela, como você é forte, sou nada, irmão. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Se não fosse a poderosa mão de Deus sobre ti este ano, tu teria parado em janeiro, teria desistido no mês de fevereiro, teria desistido talvez em julho, em junho, em agosto. Mas a mão de Deus esteve contigo até aqui. É por isso que você não parou. Mas Ele continua. Quem está com a Bíblia aberta? Em cujo coração estão os caminhos a planar. O coração está aplanado. Há uma vereda no coração do justo.
que chama-se a palavra de Deus. Antes dos pés passar no vale, o coração dele está aplanado em Deus. Você pode estar prestes a passar num vale, mas se o teu coração estiver em Deus, o teu coração não vai passar pelo vale. A irmã Sara cantou aqui, Deus só ministrou ali meu coração. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu tive que sobreviver, foi um bem para mim, foi um bem para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ai, demanda, eu chorei, me derras. O vale coopera para o bem. Aconteceu algo esse mês na nossa cidade, com um irmão nosso que partiu. E eu questionava, meu Deus, por quê? Senhor, por quê? Meu Pai. E o Senhor só trazia esse versículo no meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem. A porta que fechou coopera para o bem. A enfermidade que chegou coopera. Quem está dizendo não sou eu, é a palavra. Tudo que te aconteceu neste ano de 2025, eu quero te dizer, está cooperando para o bem, está te impulsionando, está te ajudando. Os pés vai passar pelo deserto e pelo vale, mas o coração vai estar firmado em Deus. O coração vai estar aplanado em Deus. O qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Irmão, Baca aqui no hebraico significa lágrimas. Aqui é o vale das lágrimas. O salmista está indo em direção a Sião, e no meio da jornada ele vai atravessar um vale. Porque como Jerusalém fica em um topo de uma montanha, ele primeiro vai descer para depois subir. E assim como nós também peregrinos nesta terra, vamos subir a Santa Sião. Mas para chegar lá, vai ter vale. O vale das lágrimas, o vale do sofrimento, o vale da perda, o vale do silêncio, o vale dos questionamentos. Irmão, se você nunca passou, você está passando. Se você não passou, está passando, vai passar. Porque neste mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque Jesus de Nazaré já venceu por mim, venceu por você. Deus é fiel para contemplar os justos em todas as suas aflições e para livrá-lo de todas elas. Deus está contigo nesse vale. Mas irmã Gabriele, eu não estava preparada para passar. Quem é que se prepara para passar por vale, irmão? Nós nos preparamos, nós nos organizamos para uma viagem. Nós nos organizamos para ir na casa de alguém. Nos organizamos para ir num culto. Às vezes nos projetamos um sonho de construir uma casa. Mas quem é que planeja passar por prova? Ninguém. A prova, o vale, é como o vento forte que sopra sem você esperar. A tempestade vem sem que você espere que ela venha. Mas eu quero te dizer nesta noite que o teu Deus, Ele sabe de tudo. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus desprevenido. E se Deus está contigo, você já tem
o que você precisa para vencer este momento de crise e de provação que você está passando. Eu acho interessante que o salmista diz assim: passando pelo vale. Ele não diz ficando no vale. Ele não diz armando a tenda no vale, porque vale nunca vai ser lugar de morada do justo. O vale nunca vai ser o lugar de chegada do crente. Vale, deserto, todas essas coisas da vida são momentâneos, são passageiros, irmã Sara. E é lugar de passagem. Mas o nosso problema, eu vi duas irmãs passando pela mesma situação. A perda de um filho, que não é fácil, eu acho que é a pior dor. Eu vi uma delas armar a tenda no vale e ficar lá. Mas eu também vi uma, eita Deus, que pegou a sua tenda e não escolheu ficar no vale, atravessou, chorando, gemendo, questionando, mas atravessou. Deus não quer que você fique nesse vale. Deus não quer que você arme a sua tenda. Coloque o seu coração neste vale. Deus quer que você atravesse. Deus quer que você chegue lá. Na morada do Altíssimo. Versículo 7 é o tema da mensagem. Vão indo de força. Vamos lá, todo mundo. Vão indo de força. Vão indo em força. Todo dia você recebe de Deus uma força. Todo dia você recebe de Deus uma injeção de ânimo. Força em força é uma força que vem contínua e diária sobre a vida do crente. Talvez você dormiu dizendo: eu não vou conseguir. Talvez você passou o dia de ontem dizendo: eu vou parar. E talvez chegou agora 8:30 da noite, passando de 8:30, você dizendo: as minhas forças estão acabando. Mas a cada anoitecer e a cada amanhecer, vem Deus com uma injeção de força, de força, de força, para você caminhar, para você prosseguir. Porque quando Elias estava na caverna, dizendo: eu vou morrer, Deus foi na porta da caverna. Ai, demanda já chorei, meterras. Elias, o que tu fazes aí? Vem para fora, Elias. Eu vou parar, eu vou desistir. Olha aí, Elias vai receber uma injeção de força. Eu vou morrer. Jezabel vai me matar. Vai não. Essa luta não vai te matar. Vai não, vai não. Diz a Bíblia que Deus enviou pão e água. É a injeção de Deus para você. E comeu Elias aquele pão e caminhou 40 dias e 40 noites. Irmã Gabriele, que pão é esse? Esta palavra, aleluia. Irmã Gabriele, que injeção é essa? É a injeção da palavra de Deus no meu e no teu coração. De força, eu já vou encerrar. De força em força. Eu estou para parar, eu estou para desistir. Aí eu apresento para vocês Isaías 41, 29 ao 31. Diz Isaías que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os jovens se fadigam e os moços certamente caem. Mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão
e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que esperam no Senhor renovarão. Receba de Deus nesta noite um renovo. Oh, aleluia. Receba de Deus nessa noite um renovo sobre a tua vida. Força de Deus para você. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Nenhum ficou prostrado no vale. Nenhum ficou desgarrado na prova, irmã Gerlane. Mas diz a Bíblia, cada um se apresentou perante Deus em Sião. Talvez alguém passou por você e disse, essa aí não vai chegar lá. Talvez alguém passou por você e disse, não, esse aí vai morrer. Mas quando ele chegar lá em Sião, que te vê lá, tem gente que vai dizer assim, mulher, eu achei que tu ia parar. Homem, eu achei que tu ia desistir. Mas você recebeu de Deus uma palavra de ânimo e de força, dizendo para você nesta noite que ainda não é o fim. A jornada dura e árdua se torna em um manancial de água viva. Faz do vale, versículo 6, uma fonte. Assim como as primaveras, as chuvas das primaveras do outono restaurava a água do vale de Baca, assim as lágrimas dos peregrinos transformavam as fontes de tristeza em angústia, transformavam essas fontes em fontes de bens. Transforma essa fonte de tristeza em fonte de bênção. Faz desse limão uma limonada. Faz desse abacaxi uma torta e come. É isso que o justo faz. É isso que o crente faz. Aí chega o versículo de número 8 ao versículo 12 para nós encerrarmos. Aqui, certamente o salmista já chegou. Se no versículo 1 ao versículo 4 ele expressa o desejo, versículo 5 ao 7 ele narra as dificuldades que vai passar por este caminho, mas do versículo 8 ao versículo 12 ele vai exaltar a Deus pelo que ele é. Aí a irmã louvou aqui, e se ele não fizer? E se ele não quiser? Questiona ou adora? Aqui o salmista vai adorar a Deus pelo que ele é. E vai exaltar, claro, pelo que Deus. Aí no versículo 8 diz, Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Chega um momento na nossa oração que a gente nem ora. Não é assim, não sei de você, mas eu já. É assim, escuta a minha oração, mas minha oração é só assim, escuta a minha oração. Está naquele momento sem palavra. Mas tem um louvor que diz até sem palavras. Ele vai te entender. E Romanos 8 disse que o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. E gemidos inexprimíveis aqui são palavras que não podem ser expressadas. O Espírito Santo de Deus contempla a tua dor e leva a Deus aquilo que você precisa em oração. Oh Deus de Jacó, quem é o Deus de Jacó? Jacó é o nome no Antigo Testamento que mais aparece em toda a Bíblia Sagrada. É Jacó. E quem era Jacó? Quem era Jacó? Jacó é aquele que não era para ser. Jacó era o segundo da fila.
Jacó era aquele que era conhecido como aquele que enganava, que queria o que não era dele. Aí o salmista diz: Deus de Jacó. Mas o Deus de Jacó é o Deus que escolhe quem Ele quer. Porque desde o ventre disse Deus para a mãe de Jacó e de Esaú: o maior vai servir o menor. Eu quero te dizer que o Deus de Jacó é o meu e é o teu Deus, que me escolheu e que te escolheu. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Escudo. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, proteção. Por que o diabo não conseguiu lançar uma seta sobre ti esse dia? Aliás, ele até lançou. Mas o teu Deus é o teu escudo. Irmão, você tem noção, você tem ideia que Deus é como um muro ao redor daqueles que o têm? Deus é como uma muralha ao meu e ao teu redor. Você tem ideia da grandeza que é o nosso Deus, a qual a Bíblia diz que Ele mede a terra com a palma da sua mão, e todas as nações são como pingo de água dentro do balde. Você tem noção da grandeza do Deus que você serve, que é grande, que é poderoso, que é escudo, que é fortaleza, que é refúgio, que é calmaria, que é bonança, que é paz, que é alegria. Ele é tudo para nós. Você tem noção da grandeza do Deus que você serve? Vamos nos apresentar diante dele com reverência, com adoração, com louvor, com cântico, com amáveis são teus tabernáculos. Eu te adorarei, eu te glorificarei, se o Senhor fizer e se o Senhor não fizer. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Se você pudesse escolher hoje um dia na presença de Deus ou 1000 em qualquer outra parte, o que você escolheria? Você escolheria estar aqui para adorar e glorificar, ou você ia escolher estar em lugares onde há perversidade? Você escolheu estar aqui nesta noite. E eu quero te dizer que não tinha escolha melhor para você do que estar aqui. E não é porque a irmã vinha pregar lá de Oroz, e não é porque vinha uma irmã cantar lá de Oroz, porque eu poderia faltar no culto, a irmã Sara poderia faltar no culto. Agora quem não pode faltar no culto é o Senhor dos Exércitos, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele sim não pode faltar no teu culto. Eu preferiria estar do lado de fora, ali, ó, do que habitar, do que entrar, do que sentar entre os perversos. Eu preferia estar em desconforto, não na porta, do que estar em conforto entre os perversos. Você sabe o que é isso que o salmista está dizendo? Eu prefiro estar na prova com Deus do que estar na bênção com os perversos. Porque com Ele eu tenho o que eu preciso. Vou encerrar agora. Porque o Senhor nosso Deus é escudo, é o nosso sol. Versículo 11. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. O salmista está dizendo aqui que Deus vai dar graça e glória.
Quando Paulo orou pedindo para que o Senhor tirasse o espinho de sua carne, o Senhor olhou para ele e disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça do Senhor, o favor imerecido dele sobre nós, é o que basta. E glória, irmão, a glória do Senhor sobre a nossa vida, glória que é a manifestação visível e real da presença de Deus na nossa vida. Vai haver uma manifestação visível e real de Deus sobre a sua vida. Senhor dos exércitos, a última bênção, 3 bênçãos. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua, o quê? Confiança. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Quem confia em Deus não se decepciona. Quem confia em Deus não se frustra. Quem confia em Deus não perde a esperança. Eu já vi homem confiar no dinheiro e se decepcionar. Eu já vi pessoas confiar em prefeito, em governador, em presidente e se decepcionar. Mas eu nunca vi, ai, demanda e a chorei me derrar, um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. Arai de calamanda. Quem confia em Deus faz como o salmista no Salmo 46. O Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza, pelo que não temerei, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a prova esteja na minha canela, prestes a me submergir, mas não vai me submergir, nem vai te submergir, porque eu estou contigo. Tenho de Deus nesta noite para te dizer que Ele está contigo. E eu louvo a Deus, porque até aqui tem o Senhor nos ajudado. Levanta a sua mão em um ato profético nesta noite. Eu não vim lá de Oroz para brincar, irmãos, de pregar. Eu vim para liberar uma palavra que Deus colocou no meu coração. O teu amor, a tua devoção, a tua entrega a Deus, ao culto a Deus, vai fazer você receber de Deus também uma força para atravessar os dias maus e para te fazer chegar em Sião. Que Deus em Cristo abençoe toda essa igreja e todo este departamento. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha, aleluia. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Vamos ouvir a irmã Sara, ainda faltam uns minutos. A irmã Sara vai louvar a Deus e depois eu já passo o microfone para o irmão Valmar encerrar. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui recebendo de Deus nesta noite. Maravilha do céu. Glória a Deus. Vamos sair daqui alimentados da palavra de Deus. Deus falou fortemente ao nossos coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Este é o melhor lugar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode soltar, irmão.
meditando no canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tantas fragilidades, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo, e sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo, mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria, pelos benefícios que já recebi. É assim, o ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pro resto da vida, entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço, oh glória, ter o teu carinho. Também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Nós te amamos, Senhor, mas eu te amo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu, Ele me deu. Sei que não mereço, ei, Arabaxei, ter o teu carinho, oh glória, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Ei, show, Arabaxei, mas eu te amo. Nós te amamos, Senhor. Aleluia! Eu te amo. Aleluia, amém. Glória a Deus. Como é bom, irmão, na presença do Senhor. O salmista tinha propriedade no que estava dizendo quando ele falava em relação à casa de Deus, né? Tivemos um ensino aqui na quinta-feira sobre a casa de Deus, né? Como é importante nós valorizar, né? A gente vê que muita gente não está